Ao vivo, o repórter Giovanni Júnior tem mais informações dessa tragédia aqui no norte de Mato Grosso, diretamente da sede da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Didio. Olá, Edivaldo, bom dia para quem é de bom dia. A nossa equipe de reportagem lamenta muito sobre essa situação, em nome de todos os familiares e profissionais da estrada, após essa morte constatada de 8 pessoas na BR-163, já chegando em Sinop, onde toda a situação acabou sendo acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal. E agora nós iremos conversar aqui com o inspetor Francisco, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que tem informações detalhadas sobre este acidente. Primeiramente, bom dia para o senhor. É lamentável a gente falar sobre essa questão das mortes, porque o número, ele acaba se destacando. 8 pessoas. Lamentável essa quantidade de mortes, são 8 famílias que choram, né, pela perca de entes queridos, né, e a polícia também está em luto neste momento, né. Foi um trabalho de equipe envolvendo todas as forças de segurança, nível municipal, estadual e federal. Com isso, conseguimos dar o tempo de resposta necessária para que o sofrimento fosse menor. Tanto nesse momento lá de comoção e de ansiedade, foi contabilizado um número maior e, por sorte, graças a Deus, o número é bem menor, né? Mesmo assim, o número, de certa forma, é impactante. Houve um imprevisto que foi registrado, até feito um acompanhamento por parte dos inspetores da Polícia Rodoviária Federal, da saída desse ônibus da capital, que acabou se envolvendo com um defeito. Foi isso que aconteceu? Isso mesmo. A polícia acionou o seu grupo de perícias, né? Fizemos lá uma reconstrução da trajetória do veículo. O veículo saiu à meia-noite de Cuiabá, teve um problema técnico em Lucas do Rio Verde, ficou por 4 horas. A empresa não fez a troca do motorista, o motorista seguiu viagem e, conforme relatos de passageiros e de outros usuários da rodovia que a polícia acabou coletando, demonstra que ele já vinha sonolento, né? E já estava após o almoço. Isso tem comprometido, então, a segurança não só do veículo, mas também das pessoas que estavam no seu interior. E na perícia, tanto nossa como da Politec, constatou que o ônibus ele invadiu a pista contrária. Agora, o trabalho rotineiro por parte da Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado as estatísticas, as contratações, licitações e promessas que eram geradas através de uma concessionária. Concessionária essa que houve uma promessa de um pouco mais de 400 quilômetros, trecho que seria pavimentado de forma duplicada, que acabaram cumprindo apenas 100 quilômetros e agora estão entregando de forma amigável. O pedágio ainda é cobrado, mas esse sofrimento e o acompanhamento que o senhor acompanha de todas as pessoas que dependem das rodovias federais, eles, na maioria das vezes, também são constatados a partir da imprudência que é praticada, mas também a duplicação seria algo relevante e importante para essa região, né? Sem sombra de dúvida, o Mato Grosso ele é um dos grandes produtores de commodities, né? E tendo um impacto não só na região, mas também no mundial. Temos aqui no estado do Mato Grosso 4 corredores logísticos que escoam os seus produtos, tanto para os grandes centros de consumidores, também os grandes portos exportadores, e isso tem nos preocupado muito. A estrutura da rodovia não comporta a quantidade de fluxos de veículos e de carros, né? Precisamos sim investimento maciço em infraestrutura, não só na 163, como todo o estado, porque somos uma nova fronteira agrícola do mundo, né? E isso, olharmos aí pela janela dos próximos 10 anos, isso vai triplicar a produção, isso nos trará uma maior responsabilidade. E teremos que ter um planejamento cada vez melhor para que possamos diminuir esse sofrimento, essas notícias que vocês vêm divulgando constantemente, aí, diariamente, para não ser bem mais exato, mortes, acidentes, né, percas de vidas, prejuízos, né? A gente precisa, então, sentarmos e reprogramarmos aí a nova estrutura do Estado, não só na questão modal rodoviário, mas também outros modais, como, por exemplo, o ferroviário, que está sendo divulgado aí pelas autoridades. Agora, os pedágios, não sei se é do conhecimento, se algum estudo foi realizado, existe uma diferença de cobranças. Vamos dizer, que de uma cidade a outra, de um trecho a outro, os valores são diferenciados? A diferença ela está com a quantidade de fluxo de veículo, né, com os investimentos ali aplicados, né, mas hoje o pedágio ele é cobrado de uma forma uma parcela bem baixa, né, relacionada aos pedágios estaduais, né. Ele está servindo apenas para que a rodovia seja mantida, pelo menos tampando os buracos, fazendo a sinalização, fazendo algumas intervenções. A Rota Oeste passou num processo licitatório, né, venceu, era uma concessão híbrida, metade era de responsabilidade da concessionária, metade era da responsabilidade do DENIT, né. Esse imbróglio está sendo resolvido agora, com
a entrega amigável. E a Rota Oeste passará a ter a responsabilidade por toda a extensão dos 857 quilômetros. Com isso, há necessidade da cobrança, né? Mas é um pedágio aí, comparado aos outros pedágios, ele está 1/3 do valor. E eu acredito que isso será o suficiente para que possamos manter a rodovia, pelo menos com os seus buracos, feita a limpezas das margens, né? E vai haver outros investimentos, especialmente no que tange a Diamantino até Sinop, ou seja, diminuir esse desnível de acostamento. E também haverá algumas criação de terceira faixa. Eu acredito que esse projeto ele é mitigatório, ele não é resolutivo, mas até que se faça uma nova licitação, venha uma outra empresa com novos investimentos para que possamos realmente, de uma forma definitiva, solucionar esses problemas de acidentes. De forma parcial, o senhor pode falar sobre um comparativo, o ano de 2021 com o ano de 2022. Nesses primeiros meses do ano de 2022, subimos, mantemos o índice de mortalidade e mortes que aconteceram nesse trecho da 163? Se falarmos de números absolutos, nós estamos praticamente equiparando. Isso, só que nós temos algumas variáveis que precisamos apontar. Primeiro, nós estamos numa pandemia, né? Existia ali uma certa restrição de movimentação de pessoas. As pessoas hoje saem muito mais do que saía há 2 anos atrás. Temos outro problema também que devemos apontar. Qual que é? Seca no sul e no sudeste. Isso fez com que muitos condutores autônomos viessem para Mato Grosso prospectar serviço no transporte. Então, nós temos um aumento significativo de caminhões, de veículos de cargas aqui. Comparado também à diminuição dos recursos por parte do DENIT, que também teve um corte na ordem de 50%, isso tem impactado também as rodovias federais. E outra, nós temos ao total 5.800 quilômetros de rodovias federais e temos 33 mil quilômetros de rodovias estaduais. A maioria dessas rodovias estaduais, elas não são asfaltadas. Quando o veículo trafega nessas rodovias de chão, elas já vêm com alguns problemas na ordem mecânica ou no cansaço do motorista, e isso tem impactado nesses corredores. E o maior corredor das rodovias federais é o 63. Por sorte, os números se mantêm. Se mantém, nós estamos ganhando o jogo, ou seja, os esforços que estamos empreendendo, né, para fiscalizar, retirar veículos, né, com mau estado de conservação, combatendo excesso de velocidade, combatendo ultrapassagem, jornada de trabalho, isso está surtindo efeito. Porque, na realidade, os números deveriam ser maiores. E os números hoje tendem a ser menores do que ano passado. Então, é uma grande vitória. Agora, referente à jornada de trabalho que é saturada, que a gente percebe que acaba ocasionando mortes, acidentes que acabam sendo registrados. É de competência de quem regulamentar e fiscalizar essa jornada de trabalho? Eu acho que é a competência de todos, né? Tanto dos municípios, que eles sofrem o impacto quando envolve um acidente, faz um transtorno, impacta a saúde pública, impacta a infraestrutura, né? Porque nós temos um estado pujante que está crescendo, desenvolvendo tanto a agricultura como industrialmente, está trazendo produtos perigosos, ou seja, a responsabilidade de todos. A polícia tem feito o seu trabalho, feito fiscalizações acentuadas para cumprir o seu papel, né, constitucional, e também encaminhado às autoridades competentes, que é o Ministério Público do Trabalho, para que possa chamar tanto os embarcadores como as empresas, para que possam tomar medidas não só de orientação, mas medidas que sejam de forma efetiva, ou seja, não embarcar caminhões que estão desrespeitando a jornada de trabalho. A nossa equipe de reportagem conversou com o Francisco Elcio, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que acabou acompanhando toda a situação e, de acordo com a Politec, tem seu posto de atendimento e de perícia oficial do Estado também no município de Sinop, que acabam identificando os 8 mortos, sendo eles a professora Sidney Oliveira Cardoso, de 48 anos de idade, que faleceu juntamente com seu filho de 11 anos de idade, com o nome de Carlos André. A make-up ou maquiadora Brenda Nunes Rossoni, de 24 anos de idade, que é moradora de Sinop. O Pedro Henrique Rodrigues Leal Pinto, de 21 anos de idade, que também é morador de Sinop, mas também já morou no município de Pontes e Lacerda. Temos também o senhor Alfredo Lopes da Silva, de 65 anos de idade, que é morador de Cuiabá, do bairro Praeirinho, que acabou falecendo com sua esposa, a dona Maria Carneiro, de 61 anos de idade. Outro detalhe que chamou nossa atenção e que é lamentável, um profissional da perícia técnica, o papilocopista Cleiton Silva, morador de Nova Mutum, que também faleceu durante o acidente. Se encontra internado após aí perder muito sangue e perder uma das partes do seu corpo, o motorista Edmilson Campos, ele que mora em Cuiabá, já foi motorista da Pantanal. Existe uma corrente muito forte de profissionais que conhecem ele na capital, que estão orando por ele. Até às 7, 8 horas da manhã estaria internado após perder muito sangue e uma parte do seu corpo.
corpo. A outra pessoa que é considerada também como morta, e foi constatado também pela Politec, é a Débora Costa de Almeida, moradora do bairro Pedra 90. Edivaldo. Muitos conhecidos, Gigi, obrigado. Eu agradeço aí o superintendente Francisco Welch pela disposição de esclarecimento. Recebemos aqui uma aula, realmente, do que representa o perigo também nas nossas rodovias. Não tem dúvida nenhuma que são altamente perigosas. E vai aumentar. Vai aumentar. Se nós não tivermos uma malha viária suficiente para esse boom de crescimento do Mato Grosso, que muita gente já disse, não, mas chegamos no limite de Mato Grosso, não chegamos coisa nenhuma. Nós não temos um terço da área agricultável do Estado plantada. Veja quanto nós vamos crescer. Quanto nós temos para crescer. As deduções, as análises, as perspectivas, os prognósticos, a projeção, a prospecção, é que em menos de 10 anos, e 10 anos é um sopro, em menos de 10 anos, Mato Grosso será o maior produtor de grãos, maior produtor de commodities do mundo, veja só. Então você vai ficar com a estrada com essa largurinha assim, não dá para passar 2 carros? Não dá para passar 2 carros. Agora aí existe uma série de nuances com relação a esse ônibus da Itamaraty. Foi o que o superintendente esclareceu. Esse ônibus saiu de Cuiabá, ficou parado 4 horas com problema mecânico, não substituíram o motorista estava cansado, sonolento, pode ter acontecido, um piscar de olhos, você desvia a sua atenção, desvia o carro e bateu de frente aí. Eu acabo de receber aqui da Rota do Oeste, vamos ver aqui, ó. Tem aqui, eu tenho aqui no celular, mas vou procurar ler aqui deixa eu ver se está aqui. Em nota, a concessionária Rota do Oeste informou que desde que chegou a Mato Grosso, trabalha na melhoria de todo o segmento sob a sua responsabilidade. Muita coisa foi feita, mas a duplicação foi interrompida após a conclusão de 120 quilômetros no sul do estado, por diversos motivos alheios à vontade da Rota do Oeste. Entre eles, citamos principalmente a não concessão do financiamento público conforme previsto, aumento jamais visto nos insumos derivados do petróleo, asfalto e combustível, e a queda na projeção de tráfego, devido aos maus momentos econômicos do país, entre outros. Estes fatores não afetaram somente a Rota do Oeste na BR-163, mas todas as concessões leiloadas em 2013 no 3º lote de concessões federais, tornando-se assim uma questão nacional. Dito isso, a concessionária luta desde 2017 para buscar uma alternativa que permita a retomada desta duplicação. Foram tentadas medidas parlamentares, como a medida provisória 800, não votada pelo Congresso Nacional em 2017. Sugerimos algumas soluções por meio do próprio contrato, com a revisão quinquenal e ainda soluções administrativas, como plano de cura ou um TAC, termo de ajuste de conduta, aliado a uma troca de controle da companhia. Por razões diversas, nenhuma dessas soluções foram levadas à frente. Diante desse cenário, a Rota do Oeste não ficou inerte e, em dezembro de 2021, aderiu ao processo de devolução amigável, regrado pela Lei 13.448. Atualmente, o processo encontra-se no Ministério da Economia para avaliação e posterior encaminhamento à Presidência da República para assinatura de acordo, para que uma nova licitação seja feita nesse período e a Rota do Oeste segue prestando os serviços operacionais e realizando a manutenção da via. Por fim, cabe ressaltar que a empresa, mesmo que buscando uma solução para os desequilíbrios contratuais observados, nunca deixou de receber as punições previstas em contrato pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
e jamais repassou aos acionistas recursos arrecadados nos pedágios de Mato Grosso em detrimento à realização de obras e serviços na BR-163. Ou seja, o dinheiro arrecadado nos pedágios retorna integralmente para a rodovia.